são todos os políticos que usam robô. Nos últimos 2 dias, o presidente Jair Bolsonaro ganhou 65 mil novos seguidores no Twitter. Até aí, tudo bem. Poderia ser que ele tenha viralizado e, enfim, ganhou mais seguidores por causa de um movimento orgânico. Mas tem uma coisa muito esquisita nesses seguidores novos, que é o seguinte fato, de que 61.299 desses seguidores novos que seguiram o presidente entre ontem e hoje, são contas que foram criadas entre ontem e hoje. Isso é muito esquisito, porque é como se 61 mil pessoas, de repente, decidiram criar um Twitter só para seguir o presidente num dia que não tem nada de especial que justifique isso, entende? Isso faz levantar a suspeita de que possivelmente o presidente tenha comprado alguns robôs para movimentar suas redes. É o que a gente chama de fazenda de celular. Eu vou deixar aqui uma imagem para vocês verem como é que funciona. E eu compartilhei essa informação com um seguidor que respondeu assim: normal, todos os candidatos compram robôs, isso já era esperado. O que não é verdade. Tem muita gente que sabe que na eleição passada houve boatos, de que o Bolsonaro teve vários robôs, gabinete do ódio, etc. Mas isso não é um padrão de comportamento de todos os candidatos à presidência. Na verdade, os únicos 2 candidatos que fazem, aparentemente, uso de robôs para movimentar as redes, subir hashtags, esse tipo de coisa, são apenas o Bolsonaro e, surpreenda-se, o Ciro Gomes. Pra vocês terem uma noção, política é um assunto que não é dos principais nas redes sociais, é o 7º assunto preferido entre os brasileiros. Apenas 29% dos brasileiros, de acordo com o Instituto Ribot, tem interesse em falar ou entender de política pela internet. Entra na frente gastronomia, viagem, entretenimento, Big Brother, tem 1 milhão de outras coisas que as pessoas preferem do que política. Então, para um assunto de política, para um político subir nos trending topics, para estar acima de BBB e outras coisas que as pessoas se interessam mais, esse assunto tem que ter muita relevância, porque é pouca gente que está interessado nisso. Então tem que ser tipo a facada do Bolsonaro, sabe? Um evento muito atípico para subir nos trending topics acima de assuntos mais populares como o Big Brother. Então, quando a gente vê a hashtag Ciro Games no topo dos trending topics, a gente estranha, porque a gente sabe que não tem tanta gente assim interessada nesse assunto, principalmente se não tem nada relevante acontecendo no Ciro Games. E isso vem acontecendo com o Ciro Gomes nas últimas semanas, o que é muito estranho, muito atípico, até que virou notícia de jornal. Quando esse tipo de coisa acontece com o Bolsonaro, a gente ainda vê alguma possibilidade de ser real, porque ele tá em mandato e tem coisas acontecendo o tempo todo. Agora, o Ciro Gomes é um cara que tá sem mandato há muito tempo. Ele tá há 5 anos viajando pelo país, fazendo campanha, e não tem nada muito relevante para ponto de subir uma hashtag dele agora, tantos meses antes das eleições. Então, isso levanta uma suspeita. E aí, eu fui investigar e tem um site que chama Trendsmap, que você pode entender como é que é o comportamento de algumas hashtags, de seguidores de determinados perfis, pra gente saber se a pessoa é mais seguida por robôs, se ela sobe hashtags mais de robôs, ou se é um comportamento orgânico que faz de fato sentido. O Trendsmap é uma plataforma que puxa direto do Twitter, são dados direto do Twitter, então é bastante confiável a informação, as estatísticas que eles passam. E a gente vê que os seguidores ativos do Ciro Gomes, que levantam as hashtags, tipo Ciro Games, são comportamentos que não aparentam ser orgânicos, porque são perfis que postam muito, tipo 300 posts por dia, tem um limite que o Twitter permite por dia, eles estão sempre nesse limite do que o Twitter permite, num volume muito grande, e é sempre, na maioria das vezes, 99% das vezes, são retweets. Ou seja, a pessoa não está produzindo um conteúdo, ela está só retweetando, o que faz mais sentido de ser um comportamento de fazenda de celular, que basta apertar um botão, para conseguir subir a hashtag. Você não precisa produzir nada, não precisa ter uma pessoa lá operando manualmente. Para mim, isso justifica por que o Ciro Gomes tem suposta tanta relevância na internet, sendo que na prática, pelo menos o que indica as pesquisas, ele não é tão relevante assim, ele não é tão expressivo assim. Então, quando você fica com uma sensação de que determinado candidato tem muita expressividade, porque você viu nas redes sociais e você vê muita gente compartilhando, etc e tal, hashtag subindo, suspeite, porque política não é o assunto favorito das pessoas, não é todo mundo que gosta de se expor, a grande maioria das pessoas nem gosta de falar de política na internet, e os poucos que gostam, não gostam de se expor. Então, tem um comportamento muito esquisito aí. E outro recado que eu acho importante dar pra vocês é que não são todos os políticos que usam robô. Eu deixei aqui bem claro 2 que têm comportamento que são bem suspeitos, mas os demais não têm esse comportamento não. Pra quem
quiser entender mais desse assunto, acompanhar mais esse tema agora que tá chegando as eleições, eu vou deixar nos meus stories algumas referências de livros, perfis pra vocês seguirem e se informar sobre esse assunto, algumas referências de site pra vocês consultarem e ver o que tá acontecendo nesse tema, porque eles tentam criar um volume na internet, uma movimentação na internet pra parecer que certas coisas têm mais valor e apelo social do que realmente tem. Então a gente tem que tomar cuidado pra não cair em armadilha e não ser enganado. Quai, seu app de vídeos curtos.